Desculpem, vou tirar a minha máscara, apesar dela ser realmente muito bonita, lembrando das nossas rendas de velos. É um momento especial hoje, aqui em Vila do Conde, e nesta tarde, este em que vamos falar do Dr. Jorge Faria. E falar do Dr. Jorge Faria é falar também pelas ligações da história desta casa e de toda a sua família. E, portanto, quando nos foi proposto pela editora lançarmos aqui em Vila do Conde esta biografia do teatro português, onde essencialmente se fala do percurso do Dr. Jorge Faria como uma pessoa extraordinariamente ligada ao teatro, acolhemos imediatamente a ideia, que por vários motivos não foi possível fazer na data que esteve previsto, mas consideramos, como eu digo, assim, uma memória, vou dizer, viva da presença do Dr. Jorge Faria nesta casa, nesta nossa cidade, e saúdo aqui todos os elementos da família presentes e agradeço a vossa presença. A minha proximidade maior tem sido ao longo do tempo com a doutora Elisa Barbosa, que eu também faço questão de saudar neste momento, e dizer que esta casa, com tanta memória para todos vocês, uma coisa podem estar certos, e eu acho que isso se respira quando se entra aqui. Esta é uma casa que é da vossa memória pessoal, vivida, mas que é da memória dos vilacondenses, pela história que encerra da vossa família, e hoje é uma casa onde a cultura se pratica, se dinamiza permanentemente, é uma casa de porta aberta para os vilacondenses. E se é certo que nos custa sempre, intimamente e afetivamente, separar-nos dos bens que intrinsecamente estão ligados à história da família, por outro lado, acreditem que a casa foi muito bem entregue e que hoje ela é a vossa casa e é a casa de todos aqueles que usufruem deste espaço permanentemente. E, portanto, obrigada mais uma vez por terem vindo, e eu passava de imediato a palavra à sua doutora, faz favor, que é a coordenadora da edição, certo? Coordenadora desta edição, da qual faz parte este livro do Dr. Jorge Faria relativamente às biografias do teatro português. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. É com um grande prazer que aqui estou, apesar de ter quase chegado aos Pirineus, nestas viagens de comboio através do nosso país, que são sempre demoradas, mas foi com muito gosto e com muita expectativa que me, enfim, preparei a minha vinda até aqui enfim, tenho pena de não poder vir a conhecer melhor a Vila do Conde, que não conheço, mas já vi e sabia que é uma cidade riquíssima de memória e de cultura. Quero agradecer, evidentemente, às instituições, à Casa da Memória, à Câmara Municipal de Vila do Conde, a todas as entidades e pessoas que estiveram por detrás desta iniciativa, da organização deste encontro, que foi, como já foi dito, preparado há algum tempo, sempre adiado, a razão principal porque estamos num período muito difícil, não é, da nossa vida, mas que, enfim, conseguimos realizar, e é um prazer ter aqui a família de Jorge de Faria reunida e aqueles que conhecem Jorge de Faria por ser um filho da terra, não é? Alguém que aqui nasceu, viveu e, portanto, está ligado a esta cidade. Eu queria começar por dizer algumas coisas sobre a coleção e sobre a razão pela qual ela foi pensada, porque digamos que é uma porta de entrada para se compreender talvez melhor por que razão este volume, o volume 10º de uma coleção de biografias do teatro português, porque é que ele
incide sobre a vida e a atividade profissional de Jorge de Faria. A investigação sobre o teatro português, ou feito em Portugal, como eu costumo dizer, porque Portugal foi um país que foi muito cruzado por outras culturas e por gentes de teatro que vieram de outras paragens. Os espanhóis, primeiro que tudo, como é evidente, porque estiveram cá há muito tempo, mas depois também os italianos, os franceses, ou seja, temos uma matriz teatral que assenta em outros modelos de teatro europeus. E por isso, quando se pensou, eu e a minha parceira, co-organizadora, co-diretora desta coleção, quando pensámos fazer uma coleção de biografias, e fomos mais ou menos, enfim, convidadas, a minha parceira chama-se Ana Isabel Vasconcelos, é uma colega universitária da Universidade Aberta e uma historiadora do teatro. E quando fomos desafiadas pelo Teatro Nacional Dona Maria II para conceber esta coleção, pensámo-la numa perspectiva um pouco diferente, que tem a ver com as lacunas que existem no estudo do teatro português ou feito em Portugal. Essas lacunas que têm vindo a ser atenuadas porque há 20 e poucos anos se constituiu um grupo de investigadores jovens, agora menos jovens, mas outros estão sempre a chegar e a juntar-se aos mais velhos e a interessarem-se pelo estudo do teatro e numa perspectiva histórica. Esse núcleo foi contrariando um pouco esta lacuna sentida relativamente ao conhecimento do nosso teatro. Portanto, já estão a ver porque é que Jorge de Faria não podia deixar de ser biografado nesta coleção. Ele entra nesta coleção representando a crítica de teatro, uma atividade muito específica dentro da vasta, da complexa contribuição de muitos saberes, não é? Que nos ajudam a conhecer o teatro, desde, evidentemente, os aspectos artísticos que têm a ver com o trabalho dos atores, ou dos encenadores, ou dos cenógrafos, as questões económicas, que são muito importantes e que ainda estão muito por desbravar no que ao teatro português diz respeito, as questões sociológicas, ou seja, a relação do teatro com o público, os públicos, tudo isso faz parte do campo complexo do estudo do teatro. Mas a crítica também faz parte, como é evidente. E a crítica tornou-se um elemento muito importante, muito decisivo no teatro português da primeira metade do século XX, e se alguém contribuiu para isso foi Jorge de Faria. Temos outros críticos que vieram até aos nossos dias, enfim, diríamos que até essencialmente ao final do século passado, com alguma pujança, presença vista, conhecida nos jornais e nas revistas que existiram durante o século XX, mas na verdade essa importância da crítica começou a atenuar-se, a desaparecer um pouco, por razões que são na verdade de ordem sociológica, porque as pessoas, a relação delas com o teatro é diferente, já não é como acontecia no tempo em que Jorge de Faria escrevia para o Diário da Manhã ou para outros jornais e revistas numa base regularíssima, não é? Quase diariamente, a propósito de espetáculos, mas também a propósito de publicações, de peças de teatro que eram editadas, de outros acontecimentos em torno do teatro, e isso deixou de fazer sentido na sociedade em que vivemos, ultra rápida, em que vamos à internet, sobretudo para procurar informação mais do que conhecimento, às vezes, não é? E portanto, nós poderíamos ter escolhido um outro crítico, mas Jorge de Faria está na origem, digamos assim, de uma atividade crítica organizada, pensada e baseada num método e num conhecimento muito profundo da tradição teatral, da história do teatro, ou melhor, enfim, da tradição teatral portuguesa. E, portanto, foi por essa razão que, evidentemente, se pensou imediatamente em Jorge de Faria. Mas esta coleção, volto um bocadinho à história da coleção, não vou dar-vos uma lição, vou só dar alguns elementos para se entender um pouco melhor
na verdade, o nome de Jorge Faria nesta coleção, mas, na verdade, esta coleção foi pensada também escolhendo pessoas que participaram da atividade teatral com diversas funções. Portanto, temos um primeiro volume sobre a Companhia Rei Colasso Robles Monteiro, porque foi uma companhia de teatro, uma empresa teatral que teve uma longevidade extraordinária, desde 29 a 74, portanto estão a ver, e que ocupou o edifício do Teatro Nacional durante todo esse tempo, em Lisboa. Mas temos também um autor que foi famoso e muito importante, como Alfredo Cortês. Temos um outro volume sobre uma das nossas primeiras divas do teatro, uma atriz chamada Emília das Neves, e por aí fora, não é? Portanto, nós escolhemos nomes que eram representativos de determinados campos da prática teatral. Mas interessava-nos também que esses nomes pudessem, que essas pessoas e a sua atividade pudessem iluminar o teatro do seu tempo. Quer dizer que quem lesse uma biografia sobre a Emília das Neves ou a Companhia Rei Colasso Robles Monteiro ficasse a par do que se passava, do que se passou, do que aconteceu, das redes, das conexões entre o biografado, por exemplo, no caso de Jorge de Faria, e a sociedade do seu tempo, as mentalidades do seu tempo, os valores do seu tempo, e não apenas do teatro. E por isso o volume sobre Jorge de Faria eu acho que é um dos mais bem conseguidos desta coleção, porque justamente entra num capítulo da nossa história social e política que merece muita atenção e que ganha em ser analisado e estudado através de um olhar, que é o olhar de alguém muito culto, que escreveu, que sabia o que estava a escrever, que tinha um programa de escrita, que dedicou a sua vida justamente a transmitir, a disseminar o seu pensamento sobre teatro. E, portanto, nós estamos a falar de teatro e, ao mesmo tempo, estamos a falar da sociedade em que aquele teatro que Jorge de Faria viu e sobre o qual escreveu existiu. Como é que ele existiu naquele tempo. E isso passa-se com todas as biografias de uma maneira mais conseguida ou menos, enfim, porque o investigador, e eu penso que a doutora Isabel Vidal vai falar disso, o investigador trabalha com o material que tem, trabalha com aquilo que encontra, não é? Não inventa, nós não estamos a fazer romances históricos, não é? Sem desprimor para quem escreve romances históricos, que obviamente são muito excitantes para o leitor. Mas, na verdade, aquilo que se consegue escrever quando se faz uma biografia ou quando se escreve uma história do teatro é um trabalho de apresentação e interpretação de fontes, de dados, de documentos. E no caso de Jorge de Faria, existia uma tese de mestrado que tinha praticamente sido elaborada a partir dos escritos do Diário da Manhã, que tinha escolhido uma perspectiva que era digamos, de tentar restaurar ou reconstituir a ideia de teatro que Jorge de Faria defendia e pouco mais. Portanto, a estudante de mestrado não teve condições para ir à procura de mais documentação para fazer então a história do teatro através da biografia ou da atividade crítica de Jorge de Faria. O volume, como os que já leram sabem, os que não leram vão descobrir, está organizado, há uma primeira parte onde nós seguimos a vida de Jorge de Faria, as suas atividades profissionais, mas também a sua formação enquanto jovem, as suas redes de contacto, os seus amigos, as pessoas com quem se cruzou, e foram muitas, o que releva a importância de Jorge de Faria na sociedade do seu tempo. Ele transformou-se, de facto, numa pessoa respeitadíssima pelo seu conhecimento. Nessa parte mais que acompanha, sobretudo, a atividade, a vida, os factos da sua vida, há uma atenção particular também ao colecionismo, quer dizer, a um gosto muito exacerbado pela
pesquisa de documentos, pela curiosidade em relação àquilo que ainda existia e que estava ainda ao dispor do estudioso do teatro no tempo em que ele viveu e que ele colecionou, enfim, constituindo uma biblioteca e um arquivo absolutamente extraordinários, que doou à Universidade de Coimbra. Está na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, uma sala própria, com a sua biblioteca relativa ao teatro, mas também com documentação extraordinária que merece ser estudada e que ainda está muito por explorar. Portanto, o que aqui temos é um conjunto, uma informação fantástica sobre a sua atividade, sobre essa rede que ele construiu, sobre os interesses que tinha relativamente ao teatro e o conhecimento que foi construindo a partir do seu estudo dessa documentação que reuniu, através de alfarrabistas, enfim, de muita pesquisa na Biblioteca Nacional e em arquivos, mas também temos uma outra parte deste volume, que é, digamos, aquela que também dá muito gosto aos investigadores de teatro, aos historiadores do teatro, e que é de conseguir dar vida, não é? Animar o que pensa alguém sobre o teatro. E, portanto, o que aqui temos também, num capítulo bastante desenvolvido, é a ideia de teatro que Jorge de Faria foi construindo ao longo da sua vida, ao longo do seu estudo, ao longo da sua experiência de escritor, não é? Que ele se reivindicava e com toda a legitimidade. Portanto, ao contrário do que hoje se pensa, que um crítico é alguém que faz divulgação, para Jorge de Faria, um crítico era um escritor, não é? E, portanto, estava a construir uma obra que era tão importante como aquela de que ele falava. Ou seja, os espetáculos, o trabalho dos atores, ou dos encenadores, ou dos escritores que escreviam peças de teatro. Portanto, é uma escrita, uma composição literária tão importante para Jorge de Faria como o próprio objeto de que ele estava a falar. Essa consciência foi-se perdendo um pouco, e hoje, se alguém falar com um jovem crítico de teatro, não tem essa percepção. Portanto, sente-se um divulgador do espetáculo, um divulgador da arte teatral, e não tanto alguém que está a construir uma ideia de teatro. Portanto, a influência de Jorge de Faria, através dos seus escritos nos jornais e em palestras que fez, muitas, não era muito solicitado para participar com intelectuais do seu tempo, letrados, pessoas que estudavam, alguns estrangeiros que viveram em Portugal, franceses sobretudo, que foram grandes impulsionadores do estudo de teatro em Portugal. Portanto, esse contributo de Jorge de Faria faz dele um historiador sem um livro de história, não é? Portanto, ele não escreveu uma história do teatro português, mas ele escreveu muito sobre o teatro português, e isso é, digamos, uma história um pouco informal, diferente daquela que nós encontramos noutras paragens, noutros países, mas é tão valiosa como ela. E, portanto, é isso que vocês vão encontrar, os que ainda não leram. Eu espero ter desvendado não muito para poderem encontrar, surpreender-se ainda com aquilo que a doutora Isabel Vidal encontrou, descobriu na documentação, como faz todo o historiador, pesquisador, que é um viciado de papelinhos escondidos nos arquivos, aos quais tem que dar sentido e tem que fazer falar. Eles estão mortos, não é? Nós é que os ativamos. Ativamos, evidentemente, através da nossa curiosidade e do nosso conhecimento, mas também colocando-nos no tempo em que esses documentos foram produzidos, porque, evidentemente, não é o nosso olhar, porque o olhar do historiador, como todos aqui sabem, não estou a dizer nada de novo, o olhar do historiador é sempre o olhar a partir do presente, do momento em que ele vive, não é? Mas ele tem que ser capaz de se colocar. A doutora Isabel Vidal usa uma metáfora de um relógio muito interessante, de se colocar a hora do relógio no tempo em que esses documentos, essas fontes para a história são produzidas. E pronto, era o que vos queria dizer, agradecer mais uma vez estarem presentes
e desejar uma boa leitura desta biografia, que é convido-vos também a conhecerem as outras que existem já, falta apenas um volume sobre um ator do Norte, o João Guedes, não sei se alguém aqui ainda se lembra do João Guedes, mas que é um ator particularmente interessante e que vai ser o último biografado desta coleção de biografias do teatro português. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Maria João, por esta introdução e por esta brilhante... Sim, acredito que sim, estava a ouvi-la e a seguir o seu raciocínio e achei extraordinariamente interessante, que praticamente rematou quando disse que o Jorge de Faria era um historiador, sem que tenha escrito um livro de história, certo, um historiador porque alguém que acompanhou muito de perto e que escreveu sobre, com um sentido crítico, digamos assim. E, portanto, foi realmente uma introdução muito interessante para que a doutora Isabel Vidal agora, enfim, descodifique o que a doutora Maria João nos disse. Muito obrigada. Então, boa tarde e muito obrigada por estarem presentes. Muito obrigada à Câmara Municipal e na senhora Presidente, aqui presente, e à doutora Laura Garrido e Caetano por nos terem convidado. O lançamento do livro foi feito no dia 23 de setembro em Lisboa e cedo percebemos que seria uma boa ideia também fazer o lançamento aqui em Vila do Conde, que é uma cidade muito acolhedora, muito simpática. Gosto muito de Vila do Conde. E eu queria falar-vos sobre a maneira como fui organizando as informações que foram surgindo. Porque no início, na primeira visita que fiz aqui em 2015, realmente o que eu tinha era o trabalho da jornalista Catarina Neves, trabalho de mestrado, e aquilo que eu fiz foi ler aquele trabalho várias vezes e ir picando tudo o que era pessoal, tudo o que eu achava que podia ter alguma pista de informação sobre a vida dele. Porque, tirando aquilo que ele escreveu, não havia muito mais. Pronto. Entretanto, mais tarde, passei por Coimbra e em Coimbra a biblioteca não tem um funcionário permanente. Portanto, é preciso pedir autorização, autorização demora e depois chegamos lá e somos recebidos numa sala de bibliotecários. Para subir à sala do Dr. Jorge de Faria precisamos de um funcionário e nem sempre havia o funcionário. Portanto, eu pedi para entrar na sala. Quando consegui, havia um arquivo de gavetas que eu quis consultar, mas que disseram, isso não pode ser porque não há chave. E demorou mais de 6 meses até encontrarem a chave do dito arquivo. Então eu precisava de consultar cartas, não pode ser, está no arquivo, não há chave. E pronto, e depois também, como os livros dessa coleção não estão todos catalogados e a catalogação não está disponível online, tinha que ser tudo nos ficheiros com os cartõezinhos, umas gavetas que nós puxamos, algumas muito altas, e depois estamos ali a consultar, depois tiramos as gavetas. E tinha que ser feito tudo em muito pouco tempo, porque a senhora que estava lá tinha que ir almoçar, e eu tinha que... Portanto, foi tudo feito com uma pressa, e nessa altura eu estava muito desiludida, porque não tinha muita informação. E, entretanto, foi um encontro com a doutora Marta Miranda, que foi, eu chamo aquilo um milagre, porque, de repente, a doutora Marta Miranda dá-me um contacto do Porto, eu envio uma carta registada ao Porto, a carta chega, mas as pessoas já não viviam no Porto, a comunicação é enviada e, de repente, estamos em junho, eu estou a correr para trabalhar com exames e recebo uma chamada da doutora Maria Elisa Barbosa, a dizer, sim, realmente...
E a partir daí as coisas começaram a evoluir muito rapidamente. E foi nessa altura então que eu vi aqui a Vila do Conde, depois fui a Otis, que é ao pé de Vila Nova de Famalicão, muitíssimo bem recebida. E tivemos uma conversa muito, muito interessante, porque a Dora Maria Elisa tinha fotografias, cartas, arquivadas de uma maneira organizada, caixas que eu pensava assim, eu não vou levar as caixas para casa, eu posso perder aquilo. Não, sem problemas nenhuns. Portanto, eu moro praticamente a 300 km de Vila do Conde e, portanto, pude levar as caixas, pude consultá-las livremente em casa e pude organizar, portanto, a informação de uma maneira muito mais tranquila. E depois, a partir daí, já pude, então, consultar o material que está disponível noutros lugares, como, por exemplo, na Biblioteca Nacional, porque eu já sabia o que é que eu queria. Porque, digamos que durante os primeiros meses eu andava muito desorientada. Pronto, a partir do momento, e desorientada, mas atenção, não é porque eu não percebesse nada do assunto. Já tinha feito um estudo sobre os anos 30 e sobre a história do teatro dos anos 30, mas especificamente sobre a crítica de teatro e sobre Jorge de Faria, eu não tinha quase nada. Depois, para compreender a crítica nos anos 30, é preciso compreender a crítica em geral. Portanto, eu demorei cerca de um ano, enquanto estava a recolher elementos sobre Jorge de Faria, eu demorei cerca de um ano a compilar informações sobre a história da crítica de teatro em Portugal, que pensei transformar num capítulo introdutório, mas era tão maçudo, tão académico, que eu percebi logo, não é possível, quer dizer, então a minha concepção da organização da informação neste livro também foi alterada, e ainda bem, porque ficou muito melhor. Só ao fim de 2 anos é que realmente a ideia estava concluída. E pronto, depois aí é trabalhar. Para concluir um trabalho destes, há muito trabalho, não só de pesquisa, mas também de organização de informação, confirmação de informação. E na parte final de correção, muita correção. Que eu recebi de braços abertos, porque chegava um ponto em que isto não está, tem que ser mais uma vez visto, mas tinha que ser, porque era a única maneira. E que eu a recebi de braços abertos, porque eu confesso que, não sei se acontece convosco, a mim acontece-me frequentemente. Eu sou professora no ensino secundário e básico e faço testes aos alunos. E eu vejo os testes ponta a ponta, não tem erros. E no dia em que eu entrego o teste, há sempre um miúdo que diz assim, professora, falta aqui um ponto. E eu fico, faltou. Pronto, porque há sempre um pormenorzinho que escapa, há sempre qualquer coisa que fica para trás e é sempre preciso verificar. Estou muito orgulhosa deste trabalho. Gostaria muito de ter conhecido o Dr. Jorge de Faria, porque acho que era uma pessoa muito interessante. Fiquei a conhecer a família, que é muito simpática. E no final, porque eu pensei, tudo o que ele escreveu, tudo aquilo que eu li, que ele escreveu, que eu não li tudo, porque é um grave erro nós considerarmos que um trabalho está terminado, surge sempre qualquer coisa mais. E eu achava na altura que aquilo que ele escreveu é muito atual. Digamos, o segundo capítulo, que está a partir da página 85, que é a ideia de teatro, surge subdividido em subcapítulos que são mais ou menos os temas mais fortes. Ele andava sempre em torno destes temas. Ele tinha ideias muito precisas, não divagava no que diz respeito às suas firmes convicções relativamente ao teatro português. E por exemplo, a ideia de valorizar o teatro nacional, ou as peças de teatro escritas
em Portugal por portugueses, a construção do repertório, a ideia do subsídio da atividade teatral. E eu achei tudo isto tão atual, porque passados 60 anos após a morte de Dr. Jorge de Faria, e os assuntos que ele abordou ainda são atuais. Faz muita impressão. E eu achava que estes 2 capítulos realmente chegavam, mas depois surgiu, então, mas se é atual, falta então este último, que era, eu não ia chamá-lo de conclusão, e então imitei-o, porque ele tinha este hábito, ele escrevia apontamentos, notas à margem, como se fosse assim uma forma muito de não querer chamar a atenção para si, ou de uma forma modesta, mas depois dizia coisas que eram importantes e coisas que realmente muito poucas pessoas sabiam. Mas nestas notas à margem, então eu fiz uma ponte com a atualidade, porque aquilo que foi a crítica no tempo do Dr. Jorge de Faria deixou de existir. Portanto, porquê? Porque no tempo dele havia um veículo que eram os jornais e hoje não é? Hoje os jornais passaram para segundo plano. Os jornais de papel. E cada jornal tinha o seu crítico e os críticos conheciam-se entre eles, eram pessoas muito conhecedoras da sua profissão, eram pessoas muito respeitadas. Aquilo que um crítico dizia podia demolir um espetáculo. E eu penso que isso hoje já não acontece. Portanto, digamos que foi a época do Dr. Jorge de Faria e eu diria até os anos 80, foi a época áurea dos críticos em Portugal. E depois desapareceu, é como a doutora Maria João estava a dizer há bocado. Agora, aquilo que nós lemos, que se chama crítica de teatro nos jornais, são textos que visam divulgar o espetáculo. É a impressão que eu tenho, digamos que dos críticos do século XIX, em que eram mesmo, estou a pensar no Fialho de Almeida, contundentes, brutos, Brás Buriti, muito brutos, muito, às vezes faziam críticas para chamar a atenção sobre si, pessoas muito... E agora tudo isso desapareceu. E o Dr. Jorge de Faria viveu um momento áureo em que os críticos realmente eram conhecidos, eram respeitados, faziam a tal ponte entre o espetáculo e a crítica, porque realmente as duas coisas complementam-se. Um espetáculo sem crítica, a crítica sem espetáculo não existe, não é? Portanto, digamos, são 2 aspectos que se complementam e que se enriquecem mutuamente. E o trabalho deste senhor, Jorge de Faria, foi um trabalho muito interessante. É uma boa memória para o teatro português, para a história do teatro português, e ainda bem que foi lembrado nesta biografia. E muito obrigada. Eu acho que poderíamos abrir aqui um espaço de alguma comunicação entre a mesa, digamos, as 2 especialistas e a plateia, porque se calhar há dúvidas, há questões que gostariam de colocar, ou até alguma nota pessoal, doutora Elisa, não sei se era possível, assim, ou às filhas, pronto, dizerem alguma coisa sobre o tio. Pronto, seria se calhar interessante, porque dá sempre assim um conteúdo mais humanista, digamos, a estas dissertações mais teóricas. Pode ser, doutora Elisa? Eu não sei com isto. Mas isso tira-se que a gente também tirou, eu só pus agora. Tire, doutora Elisa, por favor.
nós ficamos com essa perspectiva. Como humildade, que o Dr. José se apresentava. Ele não era tão importante assim para nós, desse ponto de vista. E agora, a gente reconhece até a grande humildade dele, porque ele nunca se valorizou, nunca se quis tornar importante, acabar a posição. Do ponto de vista familiar, ficou também na ordem da coisa editorial. Ele se preocupou muito com a família, mesmo vivendo em Lisboa, e a família se tirava ele sempre foi muito presente na família. E essas duas diferenças, que eu acho que estão neste livro, Deus que é igual ao país, eu acho que ficou muito comigo a personalidade dela. E por isso eu falei que não está cá. Muito obrigada por esse depoimento extremamente interessante. No fundo, em vida das pessoas, muitas vezes, então, aos familiares, passa um pouco despercebido estas vertentes, digamos, técnicas de tomada de posição relativamente a determinadas matérias, como foi aqui o teatro para o Dr. Jorge Faria, e então completa-se aqui também uma corrente entre o que se dá a conhecer ao público em geral, mas também o que a família absorve relativamente a uma vertente que a nível familiar não era tão conhecida, digamos assim, até por outra virtude que refere a humildade do Dr. Jorge Faria. Posso só acrescentar que, por aquilo que eu percebi, porque ele teve confrontos com escritoras, com dramaturgos, mas que tinha um grande sentido de humor e que isso o fazia ultrapassar. Foi para mim também uma aprendizagem nesse aspecto. Realmente o sentido do humor ajuda-nos muitas vezes a conseguir avançar, ultrapassar certas dificuldades que nós encontramos, às vezes em certas pessoas ou certas situações, e ele tinha sentido de humor. E aquilo que hoje os miúdos dizem, que é o pensamento fora da caixa, que é pensar as coisas não como se está à espera, mas de uma maneira completamente nova. Por exemplo, aquele episódio que está aqui contado, que ele acordou tarde e depois dizia que tinha que retroceder os ponteiros do relógio. Isto é mesmo fora da caixa, quer dizer, é uma maneira diferente de pensar. E é o segredo para mim, é o segredo para uma pessoa se dar bem com a vida, é ter sentido de humor, é o que eu acho. Perguntava então se há mais alguma questão a colocar. Já agora chamo também a atenção que temos o busto do Dr. Jorge Faria aqui nesta sala, na vossa frente, no lado esquerdo da mesma sala, está aqui, esteve a ouvir. Diga-se outra. Sim, exatamente. Portanto, esteve aqui em contacto connosco durante esta conferência. Exatamente. E, portanto, hoje em que se falou dele, ele esteve aqui presente. Portanto, não havendo mais nenhuma questão a colocar, mais uma vez agradeço à autora e à representante da editora. Portanto, este momento pudemos viver aqui em Vila do Conde, uma cidade tão ligada ao Jorge Faria. Dizer à doutora Maria João que é muito grave o que nos disse de não conhecer Vila do Conde, que é muito grave o que nos disse que não conhecia Vila do Conde. Pois é, eu acho gravíssimo, portanto, convido-a vivamente a visitar a nossa cidade, o nosso património, as belezas naturais, vale mesmo a pena. Passe por cá quando puder.
E a todos os presentes nós iremos oferecer o livro, como sempre acontece quando fazemos um lançamento, e também aconselhava a todos os que não estiveram cá ontem, que eu penso que são praticamente todos, a que visitem uma magnífica exposição que abrimos ontem de rendas de bilros, também num conceito um pouco fora da caixa. Não a tal renda de bilros tão tradicional, mas uma utilização mais fora da caixa das nossas rendas de bilros. É uma exposição belíssima, está aqui na Sala do Resto do Chão e será com muito gosto que aceitaremos a vossa visita a essa exposição. Muito obrigada a todos pela vossa presença e muito obrigada àqueles que vieram especialmente para este momento. Obrigada.